Nossa, faz mais de um ano que eu faço esses vídeos. Bem, realmente faz um tempo que eu fiz aquelas reviews monótonas de Eva. E como um sábio do YouTube disse uma vez, é hora de um remake. Shin Seiki Evangelion, Neon Genesis Evangelion ou só Evangelion 64 é a 8ª tentativa de fazer um videogame da série, mas a primeira de um jogo mais ativo e que não fosse uma visual novel. Se eu não me engano, ele foi lançado em 1999, irônico, pro Nintendo 64. Mas não ache que ele foi um flop porque o anime tinha acabado 2 anos antes. Aparentemente, mesmo com críticas mistas, ele teve um sucesso até que grande. Talvez porque o mangá ainda estava lançando e anúncios sobre o jogo de Eva era como uma terça-feira comum lá. Então, bora ver quais coisas eles mudaram para esse jogo existir. A primeira missão adapta a batalha que aparece no Ep 2, Ambiente Desconhecido. E jogando ela dá para perceber várias coisas interessantes sobre o jogo em si. Primeiro, aqui tem cutscenes um pouco animadas de cenas do anime impressionantemente com dublagem que dá para entender um pouco mesmo ainda sendo o 64. Diferente do mangá e do anime, a cidade é completamente deserta. Tipo, os únicos personagens que aparecem no jogo são aqueles que realmente são importantes para a história de algum jeito mais superficial. Tanto que é como se a Neo Tokyo 3 fosse realmente só uma fortaleza da sobrevivência humana, já que nós temos uma grande ausência dela, tirando em algumas partes que eu posso citar depois. Os gráficos são muito bons, não parecendo algo que roda no mesmo sistema que isso ou isso. E por causa da movimentação, o Eva parece ter um peso a mais bem legal por não parecer um jogo de luta qualquer, mas em certas partes, que eu falarei depois, fica meio chato. Mas indo para a gameplay dessa missão, é estilo uma fase de luta 2.5D, tipo um certo jogo de Fate ou Jojo. Aqui você pode andar para frente e para trás, junto com uma corridinha, de um jeito meio lento e desengonçado, que tanto pode ser para simular o peso e tamanho do Eva, ou refletir o jeito que o Shinji é pilotando. Tem um tapão, esquivar, ativar um campo AT e destruir o campo AT do Sachiel talvez, um agarrão que serve mais ou menos como um ataque pesado. Também dá para levar um porradão e entrar no modo Berserk, onde o moveset é um pouco diferente, mas quando eu jogo essa missão, eu só desvio dos ataques e fico apertando A e B para dar um agarrão. É mais rápido assim. Nossa, quase que eu fui para a próxima fase e esqueci de citar isso, mas quando você passa de fase, aparece missão, alguma coisa completa, maior taxa de sincronização, uma coisa que talvez é importante, mas mais pro modo Berserk talvez, e uma opção de salvar. Interessante. Essa missão é baseada na batalha do episódio 3, Telefone Silencioso. E ela começa com outra cutscene, só que usando o jogo em si. O que é bem legal, mas me faz perguntar uma coisa. Como seria uma fase estilo a primeira, mas você também tem o Pellet Rifle? Deixa pra lá. Aqui, já que o Shemshell é essa enguia vermelha com 2 tentáculos de luz, dá a ilusão de ser mais difícil do que o anterior, o que na verdade é bem o contrário. Aqui a estratégia é você prestar mais atenção na hora de dar o agarrão, desviar e até usar o campo AT, pois o que você quer fazer é o anjo te dar um porradão que te joga numa colina, tira o cordão umbilical e, pelo que parece ser no anime A Força de Vontade do Shinji, você fica num estado quase que berserker, só que com a faquinha progressiva agora. Aí é só dar um ataque pesado que o monstro explode sozinho. Eu só acho meio estranho que por causa da falta de humanos, o Toji e o Kensuke que não existem. Então, quando o Shinji é empurrado para a colina, parece mais que ele está lutando por sobrevivência do que para realmente salvar alguém. Mas é uma coisa pequena de uma cutscene totalmente opcional de acontecer, então sei lá. Só sei que vai me incomodar depois. Essa missão se baseia no episódio 6, Confronto em Neo Tokyo 3. Aqui, por causa da natureza da batalha contra o Ramiel,
é apresentado um tipo mais primitivo de uma gameplay de tiro, e o que você tem que fazer é mexer o tanto certo do analógico para sua mira ficar no centro o tempo suficiente para você apertar o Z e dar um tiro. Que por causa do anime você pode acabar tendo que fazer isso mais de uma vez, pois o Ramiel também pode te atacar a qualquer momento. E eu tenho que falar uma coisa aqui, essa fase é bem difícil. Mesmo depois de um tempo jogando esse jogo, eu não consigo passar dessa fase em específico, pois o analógico do meu controle oficial de PS2 totalmente first party está muito sensível, e eu não sei como ajustar essa configuração. Eu consigo depois de algumas tentativas mirar onde você tem que mirar, mas eu não consigo deixar no lugar o tempo suficiente para dar o tiro certeiro. Ou seja, me desculpem, mas a partir de agora, a gameplay que vocês vão estar vendo não é minha, já que eu não consigo passar dessa fase. Mas continuando... Essa missão adapta o incidente do episódio 7, a criação humana. Aquele do primeiro Eva sem piloto que aparentemente serviu como inspiração para o Dummy Plug e a Unidade 4, os Evas criados em massa e a introdução da Asuka nos rebuilds. Mas esquecível o suficiente para até eu, a pessoa que assistiu Evangelion várias e várias vezes, esquecer da sua existência até agora. A missão começa com a GGG levando o Gaika, quero dizer, a Nerve levando a Unidade 1 para onde o Eva falso está. E você tem que primeiro ir correndo o mais rápido que puder atrás do Eva. Parece até algum jogo de Flash. Depois disso, você entra meio que num cabo de guerra com o Eva falso, colocando alguns inputs que aparecem na tela até que o tempo acabe e ele fique desativado. Acho engraçado falar isso, mas essa missão me fez ligar um pouco pro Eva falso, pois o que eu acho interessante nessa fase é o jeito que eles fizeram as cutscenes. Primeiro nós temos uma mistura das cutscenes 2D e 3D, sendo até junto com a fase anterior a mais parecida com um anime, até então. Só que, quando é a hora da gameplay em si, toca uma cutscene mais bem trabalhada em forma de uma demo, que é bem legal, só que vai ser mais importante depois. E eu não posso esquecer que a Mini Misato hackeando o Eva falso durante o cabo de guerra servindo como um relógio é bem legalzinho. Já essa missão estranhamente adapta o episódio 9, Momento de Ilusão de Mentes. Eu acho estranho não ter adaptado o Asuka Ataka como uma introdução para ela e uma batalha legal pro Gakiel. Até agora ele só teve uma aparição que é no anime. Tadinho. Mas eles decidiram cortar pro Israfel, sei lá. Já que sim, é um episódio massa também, mas é estranho Asuka aparecer do nada, assim que nem a Arei na missão 3. A missão começa com uma cutscene legalzinha da dupla Maravilha atacando o Israfel pela primeira vez e falhando miseravelmente. Aí você vê uma cutscene simples da Misato falando que os dois têm que se sincronizar para conseguir matar o anjo. Aí você é levado para o treinamento e vê que a gameplay daqui é esperar e colocar os inputs certos no momento certo. Quase que nem um minigame musical, mas bem longe disso. Pelo menos a Asuka e o Shinji chilling no fundo é bem feito. Mas deixa pra lá. Isso é quase a mesma coisa na batalha em si. Eu acho que eles perderam a chance de fazer realmente um minigame de ritmo legal na missão principal. Mas aqui é como se eu estivesse jogando The Intense Voice of Hatsune Miku no Easy. O que tá aparecendo na tela não é muito condizente com aquilo que realmente você tá fazendo. Tipo, eles poderiam ter pelo menos feito no ritmo mesmo, sei lá, fazer uma cutscene interativa que nem jogos, como que é, Dragon's Lair, não me lembro mas tem um bem antigo de fliperama que é assim praticamente. Mas pelo menos a cena que tá no fundo é bem animada e é bem legal. Jojo Pose. Agora essa missão adapta o episódio 10, Inferno de Magma. Outro episódio que se não tivesse uma coisa que aparece depois, eu não ligaria nem um pouco. Sendo essa coisa, a Asuka indo para um vulcão buscar um Adão embrionário, que geralmente fora do anime é o Kaji que já aparece com o Adão junto com a Asuka, mas já que
Asuka Strikes não existe aqui, foda-se. Aqui a gameplay é uma mistura da missão anterior e a 3, onde você precisa procurar nos seus arredores onde tá o Sandália, e colocar uma sequência de inputs várias vezes até o Shinji te resgatar. Antes de ir para a missão 6 em si, eu quero citar uma coisa que eu percebi na missão 5. Bem rapidinho, quando tá passando a cutscene da missão 5, antes de aparecer o Eva e com aquela armadura, não sei, pra entrar no magma, aparecer bem por alguns segundos um modelo da Asuka fazendo aquela cena engraçada. E eu acho interessante porque fizeram um modelo da Asuka, sendo que precisava estar. Eu tenho duas alternativas. Ou eles iam usar. Ou isso é fruto de eles terem, sei lá, feito modelo para todos os personagens, mas só ter usado cenas do anime porque, sei lá, era mais barato, gastava menos memória. Ou eles só queriam fazer alguma coisa engraçada e acabou saindo isso. Mas sei lá, é meio engraçado pensar nisso. Essa daqui adapta o episódio 12, O Valor de um Milagre. Aqui a gameplay é primeiro uma versão da gameplay da missão 5, só que implementado um pouco melhor. E aí nós temos um cabo de guerra da missão 4, só que de novo implementado um pouco melhor. Ou seja, no total é uma fase mais simples, de algum jeito melhor do que as outras, eu acho. Eu gostei dessa fase principalmente pois ela praticamente resolve problemas que eu tive com as anteriores. A cutscene é bem animada e de novo eles usaram a demo por algum tempo, mas na hora de jogar ainda é uma cutscene bem adaptada com aquela coisa da missão 5, só que mais simples, parecendo que você tá fazendo do triple jump do Mario 64. Ah, e tem aquele elemento de cabo de guerra da fase 4, só que sem comandos. Nice. É uma cena que eu gosto bastante, que foi bem adaptada. Sushi Tabetai. Essa fase que adapta o episódio 19, O Julgamento da Vida, pulou 6 episódios dessa vez. Engraçado. É outra bem legal. Ela começa com a unidade 3 sendo levada para alguma cidade que eu esqueci o nome e passando por umas nuvens turbulentas. E eu acho isso uma adição bem legal, já que nunca tentaram nos explicar pelo menos um pouco como o Bardiel consegue infiltrar o Eva, já que ele sempre só aparece logo infectado. Aí ele explode a estação, derruba Asuka e Arei e começou a missão, que tem a gameplay da fase 1, só que o dummy plug e a movimentação dão dicas que na verdade são dois robôs jogando, mas eu posso estar bem errado. E eu acho interessante a ideia que eles tiveram para essa fase, mas eu acho que poderia ser meio diferente. A unidade 3 aqui tá com um moveset muito parecido com de quando você fica no modo Berserk, só que meio diferente, pois eu acho que você não vira o Luffy naquele modo. Mas é legal como ele também faz os ataques do Shinji. Tipo, essa fase poderia ser assim, você começa controlando a unidade 1, só que meio travado, junto com a unidade 3 na maior dificuldade possível. Aí corta para o dummy plug já no Eva, só que sendo um PC e tendo um moveset também do modo Berserk. Já o 3 sendo um PC cópia de você, só que meio estranho. Tipo o que eles tentaram fazer aqui, só que um pouco menos travado. E outra coisa, é que é mostrado que o piloto também é o Toji. Isso é meio estranho, pois na série e no mangá, sim, o Shinji fica relutante por ser um Evo com um piloto humano, mesmo não sabendo que o amigo dele tá ali e fica aterrorizado quando vê que o Dummy Plug, junto com ele, fizeram provavelmente. Mas esse elemento aqui é inútil, pois se você não tiver visto o anime antes, não vai ter nenhum impacto essa cena. Tipo, um cara que tava pilotando o Evo morreu? Era pra eu conhecer ele? Ou seja, para fazer essa fase ficar um tiquinho melhor, ou você tira o que eu gostei na fase 2, ou tira a existência do Toji aqui. Sei lá. Essa daqui adapta o episódio 20, A Luta de um Homem, e começa com uma cutscene do Zeruel derrotando a Yasuka e a Ayanami com nenhum esforço. E quando ele vai atacar, a unidade 1 chega e a gameplay começa. E dessa vez é um grande Quick Time Event. E eu tenho que falar que esse é um jeito muito bom de adaptar cenas de outra coisa, especialmente se os comandos tiverem algum sentido. E quando a batalha vai pra fora, a fase vira uma grande cutscene, o que eu não me incomodo, pois é bem feita mesmo assim. Essa fase é boa, mas não tem muito o que eu comente assim mais, então só quero levantar uma coisinha aqui.
É legal os agentes da NERV assistindo a batalha e tal, mas o que o Kaji tá fazendo aqui? Essa daqui adapta o episódio 22, pelo menos seja humano. E já começamos a fase com a Asuka atacando o Arael com um rifle gigante e tendo a mente violada. Então, Arei vai atirar no lugar. Só que em vez de ser o rifle, ela pega a lança de Longinos, e depois de lançada, você tem que fazer aquele cabo de guerra contra o Arael até que a lança penetre o campo AT e fique perdida no espaço. Já que essa fase tira a maior parte interessante dela, que é a violação da mente da Asuka, a coisa mais interessante a se comentar sobre ela é que o Arael continua com o título de 15º anjo que tem no anime, mas vendo pela quantidade de anjos, aqui ele seria o 12º, mas foda-se, não é importante. Essa missão adapta o grande episódio 24, o Mensageiro Final, e a fase já começa com o Shinji conhecendo Kaworu na praia, testes de sincronização na unidade 2, gay, de novo. Mas nem tudo de bom é infinito, então Kaworu, ou Tabris, controla a unidade 2 e você tem que, infelizmente, impedir que ele chegue até a Lilith. Primeiro os dois ficam discutindo enquanto os Evas estão no cabo de guerra, mas aí você chega no subsolo e tem que realmente lutar contra a unidade 2 com a faquinha da missão 2. Aí você tem que fazer o ataque pesado na hora certa para o cabo de guerra acontecer e atacar o Kaworu. E você tem que fazer isso mais 4 vezes para o Eva Unidade 2 ser desativado. E a cena infeliz quase acontece, mas corta para a próxima missão. Chegou a hora de ver as missões que adaptam o filme, mas indo logo, vamos ver primeiro a missão começa com a Cilly tendo a última reunião, e aí corta para o exército atacando a NERV que nem sempre, e a Asuka ataca numa cutscene legalzinha. Mas aí a gameplay é você controlando a 2, destruindo mais coisas até que o tempo acabe e mandem os Evas produzindo em massa. E a gameplay aqui é só você ir até eles com a faca e dar um ataque pesado 9 vezes. Bem fácil. Mas se você sabe algo sobre End of Eva, você já pode saber que eles voltam à vida e matam a Asuka. Só que aí o Shinji chega já com a lança e voando para atacar os Evas. Então a gameplay é ir até um Eva, dar um ataque pesado e matar eles de vez 9 vezes. E pronto, você zerou o Evangelion 64. Mas não antes de ver uma mini cutscene, que eu acho que é para simular a instrumentalização. Então é mostrado a Terra Vermelha com o Shinji e a Asuka, só que em vez de um enforcamento, eles ficam se olhando e acaba a missão. Mas não é tudo, pois outra coisa que falta é a... Isso vai ser rápido. A simulação adapta aquelas cenas que os pilotos estão testando o Eva, e é praticamente a fase maldita só que boa. Ou seja, dessa vez dá pra jogar direito. O que eu acho engraçado é que alguns dos anjos que não aparecem no jogo normal, tirando o Gakiel é claro, e que são só do anime, aparecem aqui, junto com o Toji com uma pistola e o Kaworu. Mas por favor, vamos acabar logo com isso. Bem, depois dessa review muito extensa, o que eu acho do jogo em geral? Ele é muito bom. É claro que não é o melhor jogo do 64 e sim o tributo. Mas pelo que ele faz parecer um jogo de PS1, é muito legal. Tanto que fizeram até uma continuação pro PS2. Só acho que as coisas que eu reclamei durante a review, que são a movimentação lenta, um pouco de incoerência nas fases, toda a fase do Ramiel e etc, poderiam ser melhoradas num remake do jogo e não no Battlefield. Que seria muito legal, desde que agora todo jogo de PS1 e PS2 praticamente está ganhando um remake. Então foi isso, eu penso numa nota pro jogo depois. Então curte se você gostou, compartilha com alguém e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Então, tchau. Agora, saindo um pouco de toda a conversa gigante sobre o jogo, eu tenho que dizer obrigado por vocês que estão me assistindo por todo esse tempo. Esse vídeo era para ter saído no dia 1º de abril, como a comemoração de 1 ano desse canal, mas eu decidi refazer ele em cima da hora e por outros motivos mais pessoais, agora eu tô há 2 ou 3 meses sem fazer vídeo. Mas não achem que eu tô morto.
Eu tô agora trabalhando em outros 3 vídeos nesse exato momento, e eu vou voltar com mais coisas que não são só de Eva. Então, muito obrigado de novo. Enfim, tchau.